E seja muito bem-vindo ao nosso 5º dia de treinamento de violão. Essa é uma série de desafio de 7 dias de violão, onde você vai fazer o seu treinamento do zero, seguindo passo a passo para que você possa tocar violão. E aí você vai executar a sua música ao final desse processo. Então você vai me acompanhar aqui e a gente vai ver como é que a gente vai fazer a nossa sequência de tarefas do dia 5. Vamos aqui junto que você já sabe como é que funciona. Você vai abrir o seu perfil no Notion, e se você não tem um perfil no Notion, você vai fazer seu cadastro, dá uma olhadinha aí na descrição que tem as informações que você precisa. E se você já está aqui no seu 5º dia, parabéns, você já sabe como é que funciona, rola aqui para baixo e clica em Desafio 77. Pronto, clicou aí, você já vai entrar aqui na sua aba de Desafio 77, onde você vai para o seu 5º dia de campanha, e aí você clica aí no dia 5. E aqui no dia 5 você já sabe como é que funciona. Aqui do lado você tem uma aba de checkout, onde você vai clicar quando você terminar de concluir cada tarefa. Aqui no lado você tem um alternante, onde você clica e você vai ver as informações que você vai precisar, da descrição das tarefas que você vai ter para o dia. E é só seguir a sequência. Vamos nessa. Como a gente já sabe, a gente está cada dia mais fluido na ferramenta, a gente já entende quais são as tarefas que a gente vai fazer diariamente. Então algumas delas são recorrentes, então a gente vai dar só uma passadinha nela aqui hoje. E para o 5º dia, o que é que eu acho que a gente deve fazer hoje? As possíveis correções dos dias anteriores, que eu acredito que é o mais importante, porque até o entanto você fez todo o processo até aqui e não houve o processo de correção individual de cada tarefa. Então a gente vai fazer isso aqui hoje. Eu vou passar aqui cada uma das tarefas, não vou abrir individualmente, mas a gente vai passar e comentar cada uma delas e eu vou fazer as correções de cada etapa. Porque se você fez o treinamento, você fez toda a aquisição das informações ali, dos conceitos básicos que você precisa, agora você precisa fazer a correção da performance, quando você condiciona o acorde, quando você vai fazer o treinamento estático, quando você vai fazer a levada. Então agora a gente vai fazer as correções básicas desses conceitos e depois no finalzinho eu vou mostrar para vocês os recursos que a gente tem para hoje. Claro que são surpresa, né? A cereja do bolo que a gente tem guardada para hoje. É o treinamento no real. Quando você faz todo o treinamento é para a gente chegar nessa etapa que eu vou te mostrar aqui no final desse vídeo. E tem outro recurso também que eu vou mostrar, que é a questão do nosso certificado que eu tinha falado ontem. Mas aí eu falo os critérios para vocês no finalzinho. Vamos seguir a sequência aqui, que aqui nessa parte você já sabe como é que funciona. Eu vou falar para vocês, vou descrever o que a gente tem que fazer rapidinho, vamos dar o checkout e depois eu vou para os recursos. Primeira coisa que a gente vai fazer é o aquecimento. A gente já sabe que precisa aquecer todos os dias, eu não vou ficar repetindo isso para não ser redundante. Já vou dar o checkout aqui do aquecimento, beleza? Já fiz o meu aquecimento de 3 minutos. O treinamento estático. O treinamento estático não é novidade, você já sabe como funciona. Você tem que fazer todos os dias pelo menos 2 minutos, 2 a 3 minutos cada um deles. Então treinamento estático concluído. O treinamento vertical. Treinamento vertical não é novidade também, a gente pode seguir a mesma sequência do pensamento do treinamento estático, a gente vai aplicar a mesma quantidade de série e vai fazer o treinamento exatamente igual. Treinamento horizontal, a gente faz a mesma coisa no treinamento horizontal, não tem muito o que dizer. Já sabe que é recorrente, a gente vai fazer isso por 2, 3 dias seguidos para adquirir a resistência muscular. Então dá o checkout aqui também. A gente já sabe que o treinamento de levada, a gente vai usar o manual de levada para a gente ter a referência de como fazer aquela levada que está sendo pedida aqui na ferramenta. Então treinamento de levada nível 4, você vai olhar no manual de levadas, porque tem lá a condição que você precisa obedecer para poder seguir essa levada. Ensaiando o acorde, 3 minutos montando o acorde de Ré maior. Ontem, inclusive, eu falei que a gente já tinha aprendido o acorde de Ré maior, quando no fundo ele era hoje. Você já sabe como funciona, você já treinou até o entanto o acorde de Lá maior, o acorde de Mi maior, o acorde de Sol maior, e hoje você vai treinar o ciclo fechado com os 4 acordes, o acorde de Ré maior. Então, eu vou mostrar uma ferramenta onde você vai usar esses 4 acordes para você praticar, exercitar todos os dias, porque quando você fecha o ciclo, você não vai necessariamente precisar estudar, praticar e treinar cada acorde individualmente. Você pode usar o quadradinho fechadinho e praticar na ferramenta que eu vou mostrar para vocês, chamada Short Track. Chega para o final que a gente fala sobre isso. Sincronizando as mãos, monte o acorde de Ré maior e toque 4 vezes para baixo. Por que a gente vai fazer isso se a gente já toca o acorde? É que na verdade você vai enfatizar o seu tempo nesse acorde aqui pelo momento específico, porque você já conhece os outros acordes um pouco mais e o Ré maior é uma novidade. Então você vai passar um tempo aqui memorizando a posição, fazendo tudo que é indicado no vídeo. É uma coisa rápida, correção da posição, correção dos dedos, decorar as cordas, as casas, coisas similares que você já conhece porque você reproduziu nos vídeos anteriores. Então vou dar um checkout aqui no 6º passo. Ensaiando a passagem do acorde, monte o acorde de Sol maior
tocando 4 vezes para baixo e mude para o acorde de Ré maior. E por que isso aqui? Porque na verdade a gente sabe que toda vez que a gente está tocando um acorde, a intenção é passar para um próximo acorde. Então você está ensaiando necessariamente o que você já vai fazer em músicas. É comum que você tenha a transição de um acorde para o outro aleatoriamente, mas é interessante que você ensaie, treine particularmente de um acorde para o outro, porque como eu já falei em vídeos anteriores, a gente faz uma coreografia onde a gente obedece exatamente o processo, onde a gente muda cada dedo e encaixa cada dedo nas cordas num processo coreográfico. Então se você for treinar individualmente, funciona melhor, porque você entende, decora e usa como referência para treinar melhor. O nono passo é a revisão da extensão das cordas no braço do violão. A gente já sabe, a gente já fez isso nos 2 dias anteriores na corda 1 e ontem na corda 2. Hoje a gente está fazendo na terceira corda. E aí o que é que você faz aqui? Você vai fazer o mesmo processo, você vai abrir, você vai completar o quadro ali das cordas na terceira corda, das notas na terceira corda, e assim você vai conseguir ter compreensão de onde é que estão as notas no braço do violão, que é diferente do piano, que as notas são todas organizadas uma do lado da outra. O violão não é tão assim, né? Então você precisa mesmo dar uma passada e estar sempre estudando esses conceitos. Então isso aqui é sempre importante que você volte e faça. Inclusive é interessante que você faça isso no papel também para poder fortalecer. Checkout do 9 do nono passo completo. 10º passo. Faça alguns exercícios de memorização para fixar o aprendizado. Isso aqui eu não preciso nem esclarecer, você já sabe que aqui você vai ter uma revisão, você vai ter alguns conceitos de retenção, exercícios práticos para você memorizar e não necessariamente você precisa estudar isso agora, você pode estudar isso em qualquer momento, você pode abrir e ir fazendo e completando essas tarefas em outros momentos quando estiver tranquilo, porque esse aplicativo, como eu já falei, você pode usar ele no celular e funciona muito bem, ele é muito bonito, roda muito bem, então você pode fazer essas atividades de revisão todas no ônibus, então vira e mexe você volta, tá ali parado numa fila, você abre aqui a ferramenta e faz alguns exercícios como esse aqui. Então checkout da ferramenta do passo 10. E com tudo isso aqui, eu vou fazer as correções individualmente de cada coisa. Deixa eu abrir o material aqui para vocês e eu vou comentar cada um dos vídeos, porque eu já levantei hoje, já fiz o meu aquecimento, já fiz o meu treinamento vertical, horizontal, já fiz o meu treinamento de levada e eu registrei. E nesse registro, eu vou mostrar para vocês as correções que você precisa fazer para que você possa seguir com os dias de treinamento seguintes. Vamos repassar cada uma das tarefas que a gente precisa praticar aqui diariamente e aí eu vou fazer as possíveis correções que vocês precisam fazer em cada uma das tarefas, em cada uma das etapas. Eu vou ser bastante objetivo e mostrar exatamente aquele ponto que você pode estar errando e impedindo que você avance no seu progresso. Uma das principais dificuldades que o estudante sente no começo do violão é para fazer a levada na mão 2. E nesse caso você pode usar o dedo polegar e o dedo indicador. Você pode usar o dedo polegar, indicador e o médio. Aí você faz movimentos rotativos na frente do violão, para cima e para baixo. Não precisa usar a mão toda, somente um movimento rotativo. Vamos ver um exemplo aqui com a batida abafada. Uma outra questão que você precisa entender para fazer o movimento de dedilhado, quando você vai fazer os movimentos estáticos, horizontal e vertical, é que você vai usar o polegar, o dedo indicador e o dedo médio. Então você pode alternar entre os dedos polegar, indicador e médio. Vamos ver o exemplo com o polegar. Agora veja os exemplos usando os dedos indicadores e médio. Mas para começar você pode usar o polegar, é mais fácil. Uma outra coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção é na troca dos acordes, o movimento da troca dos acordes, onde ali na mão 1 você vai perceber que o dedo polegar ele faz movimentos muito coreográficos, como eu já tinha falado antes. Então você vai prestar atenção nos movimentos e perceber que a minha mão, nem a 1 nem a mão 2, não tem grandes movimentos. Presta um exemplo. Eu vou deixar os vídeos rolando aqui de acordo com os movimentos que você vai fazer no violão e você vai prestar atenção que são os mesmos movimentos. E esses movimentos eles são repetitivos e você deve prestar atenção não só na minha postura, como você deve prestar atenção nos movimentos da mão 1, nos movimentos da mão 2, prestar atenção no polegar e a correção da postura. Só antes vamos dar o check-out aqui de tudo que a gente já fez hoje. Aquecer, já montei o acorde, já fiz o treinamento estático, já fiz o treinamento vertical, já fiz o treinamento horizontal,
fiz o treinamento da levada, fiz a troca de acordes e ao final ainda fiz uma leitura teórica ali para fazer a revisão. E concluindo aqui, eu vou fazer o que agora? Vamos chegar lá agora. Só que aí outra coisa que eu quero falar para vocês logo. A questão do certificado que eu falei ontem. O certificado é o seguinte, se você concluir todo o treinamento, eu vou deixar na descrição um espaço para você mandar mensagem para mim, para você falar comigo e você fazer um questionário onde você vai responder umas perguntas. E concluindo esse questionário, de ter assistido o curso, né, você fez o treinamento, eu vou questionar e aí eu te mando o certificado para você em qualquer canto que você tiver. Claro, é digital, né? Então a gente vai conversando sobre isso. Só que antes de seguir eu quero te mostrar uma coisinha que é novidade aqui nesse meio dessas ferramentas que você não viu ainda. E seria uma surpresa, mas de certa forma é interessante que você veja logo. Aqui no 8º passo você vai ter o ciclo completo dos acordes que você já praticou, né? Você já aprendeu o Lá, o Mi, o Sol e hoje você praticou o Ré. Agora você vai ter uma ferramenta nova aqui que é chamada Short Track. Essa Short Track é uma simulação ilustrada daquilo que você precisa tocar e reproduzir. Então tem todas as informações que você precisa para você conseguir praticar a sua música dentro do ciclo dos 4 acordes que você praticou até aqui. Então dá uma olhadinha aqui, eu vou mostrar o exemplo para vocês aí na tela. Claro, você já sabe como é que funciona. Você vai clicar aqui na sua referência, vai ouvir mais ou menos qual é a reprodução. E aqui na Short Track é autoexplicativo. Você, assim que você bater o olho, você vai entender. Porque você foi treinado durante esses dias para você entender essa linguagem que pede nessa ferramenta. Então vou deixar ela rodando sem áudio aqui, enquanto eu vou falando algumas coisas a respeito dela. A verdade é que você tem todas as ilustrações que você precisa montadas em ordem para que você entenda tudo que você vai precisar para usar nessa ferramenta. Então é muito simples. Você já conhece os 4 acordes, você já sabe ler as cifras, você já conhece os diagramas, você já conhece o manuseio da mão 1, mão 2, você já interpreta essas informações, então você já sabe como é que você vai usar essa ferramenta aqui. Então o que é que acontece? Você vai abrir uma contagem aqui na tela, onde você vai acompanhar junto com o metrônomo e aí você vai entrar nos acordes que você já conhece. Aqui no canto você vai perceber o seguinte, que aqui a gente tem uma contagem de 1 a 4. E essa contagem de 1 a 4 é exatamente o tempo que você precisa para você pensar a troca do acorde. Você tem ali pelo menos 4 tempos para você construir o próximo acorde. Então é essa forma ilustrada e visual que você tem de como a música acontece. Porque se você perceber, ali é um ciclo repetitivo. A gente tem o Lá, o Mi, o Sol e o Ré, ou no caso as letras A, E, G e D, todas repetindo. E a música, em muitos casos, ela funciona dessa forma. A gente tem um loop dos mesmos acordes e a música vai reproduzindo em loop. Então você entende que a gente tem uma matemática simples e que a gente só precisa reproduzir alguns sons de alguns acordes na ordem, como eu já tinha dito antes. Então essa ferramenta aqui é uma novidade no dia de hoje e você vai poder treinar ela quanto tempo quiser, quantas vezes quiser, porque as outras ferramentas eram para apropriação e essa aqui é uma ferramenta para progressão, porque quanto mais você praticar, quanto mais você treinar, diversificar a forma com que você vai usar ela, você tem muito ganho. Porque você pode tocar com qualquer tipo de levada, você pode tocar na levada nível 1, levada nível 2, levada nível 3 e assim por diante. Então você pode treinar os dedilhados, você pode treinar qualquer tipo de atividade, porque aqui você tem uma sequência de acordes que você já conhece e você tem um tempo que você consegue acelerar ou desacelerar. Se você sentir que está rápido, até na ferramenta do YouTube ou nas ferramentas de vídeo, você pode desacelerar e ter esse proveito desse recurso, não é? Então funciona muito bem dessa forma. Então você pode usar a Short Track de outras formas. Claro que esse é um modelo ilustrativo, porque a gente tem o aplicativo em que a gente pode fazer a Short Track das cifras de qualquer música que a gente quiser, tirando qualquer música. Então isso é uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês amanhã, vou ensinar para vocês amanhã. Essa aqui é somente uma ilustração, então presta atenção. Entende todos os recursos que você tem nessa ferramenta, que você vai precisar entender de conceitos para poder usar essa ferramenta. E se você ficou com dúvida, volta o processo, vê ali o que é que você tem dúvida para você chegar até essa ferramenta, porque a partir de amanhã a gente começa a trabalhar somente com ela. E aí tudo é novidade, certinho? Não vou nem dizer que a gente precisa só clicar em retornar para a gente voltar para a nossa aba, porque você já sabe isso, você já conhece todo o processo, então clica aí, já era. E retornando a essa aba aqui, com certeza você deve estar se perguntando, a gente vai fazer o que agora? A gente vai voltar para o nosso perfil, que eu vou mostrar mais um recurso para você que é importante que você conheça nesse momento. Vamos lá! Aqui no perfil você já sabe como funciona. Você vai clicar aqui nos seus recursos. Então eu vou dar aqui um checkout aqui no meu 5º dia de prática e vou mostrar para vocês o recurso que eu vim te mostrar aqui. É exatamente o seguinte: quando você está praticando o ciclo de acordes, o que você precisa fazer é
tirar novos acordes quando você tiver necessidade. Logicamente não precisa ser todos os dias, você vai tirar de acordo com a música que você precisa. Então chega um momento que você não vai precisar necessariamente estar tirando outros acordes, porque você já conhece os acordes universais, você já conhece quais são os acordes que geralmente a gente usa. Então você vai ter aqui uma sequência de acordes aqui na coleção de acordes que eu deixei disponível no seu perfil para você treinar os acordes quando você entender o ciclo. Você já entende como é que funciona a questão de tirar os acordes, como é que funciona toda a questão de leitura do diagrama. Então o que você vai fazer é abrir aqui as abas para você concluir a busca desses novos acordes. Então eu deixei aqui uma sequência com 21 acordes universais, são os principais acordes que a gente vai precisar nesse momento. Ah, Niva, tem outros acordes? Tem, mas os universais, os que a gente usa geralmente, estão nessa lista aqui de acordes maiores, acordes menores e acordes com sétimas. Então aqui a gente já tem acorde suficiente para você praticar, estudar e tocar quantas músicas você precisar durante muito tempo. Então, esse é um recurso fundamental no seu estudo. Então, eu vou falar sobre isso aqui em outro momento, sobre como você deve estudar, quais acordes você deve estudar agora, porque tanto que está até na ordem aqui, marcado com são os acordes que a gente vai estudar. Então, isso aqui funciona como um recurso a mais para quando você entender o mecanismo de violão, você vir direto para o dicionário de acordes, olhar a sua coleção e ver quais são os acordes que você já aprendeu. Ah, beleza? O Mi menor é facinho, beleza? Você para aqui, estuda o Mi menor e dá o check-out nesse acorde quando você já tiver aprendido ele. Não é facinho, eu gosto muito desse recurso e acaba ajudando muito na organização, porque violão tem muita coisa que é decorar mesmo. No violão a gente tem muitos recursos que a gente precisa muito da memória, a gente precisa de alguns lugares tabelados, algumas informações guardadas como essa. Então esse recurso aqui do perfil de estudo é justamente para isso, para você controlar sua produtividade. Eu não podia encerrar sem mostrar esse recurso aqui para vocês, que é um recurso que eu vou deixar muito bem explicadinho como é que você vai usar, mas isso é uma coisa que eu vou mostrar para vocês amanhã. Isso aqui é o que a gente chama de short track, onde você vai ter um recurso onde você vai ver toda aquela sequência de acordes, de tudo que você precisa para tocar. Então tem uma sequência aqui que essa sequência só aumenta para quando você precisar. Então a gente vai ter a música, a letra, a gente vai ter aqui as informações que a gente precisa, tudo que a gente precisa para a gente fazer o nosso som e tocar em qualquer lugar que a gente precisa. Então você vai poder baixar aqui esses arquivos e tocar em qualquer lugar offline. Então essa é a informação que eu precisava passar para vocês hoje. Então acredito que para o nosso 5º dia de treinamento de desafio é o suficiente. Então parabéns por ter chegado por mais esse dia, parabéns por ter tido determinação e vindo cada dia na sequência. E é isso aí, vamos para o próximo dia e até mais. Tchau, tchau.